Era um final de tarde nublado, em uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde o sol se escondia atrás de nuvens pesadas, que pareciam pesar sobre os ombros dos habitantes. As ruas de paralelepípedo, agora cobertas de folhas secas, contavam histórias de risos que ecoaram há muito, mas que agora eram uma memória distante. As casas, com suas janelas empoeiradas e portões rangentes, pareciam guardar segredos que ninguém mais se atrevia a desvendar. Na esquina da praça central, uma lamparina desbotada, apagada há meses, permanecia como um símbolo de esperança adormecida. No coração dessa vila, Ana, uma jovem de olhos tristes e cabelos desgrenhados, caminhava lentamente em direção à casa que outrora fora o lar de sua infância. Com um vestido simples e puído, suas mãos tremiam enquanto segurava um retrato desgastado, onde sua família sorria em um dia ensolarado, longínquo e repleto de promessas. O cenário que se desenrolava à sua frente era desolador. O vento uivava como um lamento, chicoteando os galhos das árvores que pareciam querer se abraçar diante da solidão. Ana havia perdido tudo. Seus pais em um acidente trágico e sua infância, que tinha se dissipado como a luz daquele dia ensolarado. A dor a acompanhava como uma sombra, e a vila, antes viva e vibrante, agora ecoava a sua tristeza. A lamparina, apagada e esquecida, refletia seu estado interior. Um símbolo de luz que deveria brilhar, mas que estava envolto na escuridão da solidão e do desespero. Enquanto caminhava, Ana parou em frente à casa que um dia fora sua, o coração apertado. A porta estava entreaberta, e dentro dela o eco de risadas infantis parecia ter sido engolido por um silêncio mortal. Com um gesto hesitante, ela deu um passo à frente e, ao fazer isso, uma torrente de emoções a invadiu. As memórias dançavam em sua mente como folhas levadas pelo vento, e ela se lembrou do que uma vez teve: amor, carinho, família. A dor a feriu novamente como uma lâmina afiada. Então, de repente, um som tocou seus ouvidos, quebrando a reverberação do silêncio. O tempo pareceu parar por um instante, e um suave murmúrio de risos infantis chegou até ela. Um pequeno grupo de crianças brincava na praça, suas vozes alegres contrastando drasticamente com a tristeza que lhe consumia. Em um momento cúmplice, os olhares de Ana e de uma menina com cabelos cacheados se cruzaram, e algo dentro dela se agitou. A sensação de isolamento começou a se desvanecer, mesmo que apenas por um breve momento. Foi nesse instante de fragilidade que a lamparina lhe veio à mente novamente, quase como um chamado. O que significava essa luz apagada em sua vida? O que poderia ser se fosse reacendida? Mas antes que pudesse responder a essas perguntas, um trovão retumbou distante e gotas de chuva começaram a cair, como se o universo fosse um cúmplice de suas emoções. E assim, Ana se viu encurralada entre a dor e a possibilidade, o véu entre essas realidades esfuziantes, explosivamente fissurado. O que sucederia se ela se permitisse novamente sentir? O vento os unia suavemente, trazendo consigo o cheiro da chuva que se aproximava. Ana sentiu a umidade em sua pele, mas aquela sensação seria apenas mais uma gota em um copo que já transbordava de dor? As crianças na praça continuavam a brincar, suas risadas rebombando em sua mente como notas de uma melodia esquecida. A lamparina em sua memória ainda piscava com a esperança de ser reacendida. Com um impulso quase automático, Ana começou a se aproximar do grupo. O riso das crianças reverberava, e quanto mais se aproximava, mais ela se perdia em um turbilhão de emoções. Era como se a vida estivesse ali, pulsando diante dela, desafiando-a a participar. Mas a timidez e o temor a retinham. O que ela poderia oferecer àquelas almas despreocupadas? Quando estava a poucos metros deles, a menina de cabelos cacheados notou Ana. Sorrindo com um brilho inegável nos olhos, a criança levantou a mão e acenou de maneira contagiante. Algo no simples gesto acendeu uma centelha em Ana, ainda que pequenina.
Ela tentou retribuir o gesto, mas suas mãos tremiam, a dúvida ainda lutando contra a vontade de se deixar levar pelo calor daquele momento. De repente, a menina deixou seus amigos e correu até Ana. Seu nome, dissera ela, era Clara e tinha apenas 7 anos. Havia uma pureza em sua essência que tocou o coração de Ana. "Você quer brincar conosco?" perguntou a menina, os olhos brilhosos de expectativa. As palavras pareciam um convite a um mundo que Ana havia quase esquecido. O mundo da infância, da inocência, da alegria. Ana hesitou. O que poderia uma mulher quebrada como ela oferecer a uma criança tão cheia de vida? Mas Clara, em sua sabedoria infantil, percebeu a hesitação e pegou na mão de Ana, segurando-a firmemente. "Venha, vamos pegar a chuva juntos", exclamou, puxando-a em direção a um jogo improvisado no meio da praça. Quanto mais Ana se deixava levar, mas a lamparina em sua mente parecia brilhar, ainda fraca, mas agora com pequenos lampejos de esperança. As gotas de chuva começaram a cair mais intensamente, espalhando-se sobre o chão em suaves batidas. As crianças correram, rindo descontroladas, formando um círculo de alegria ao redor de Ana e Clara. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto brincava, Ana começou a rir, uma risada que havia sido engolida pela dor por muito tempo. Naquele momento, a conexão parecia transcender qualquer dor que ela havia carregado. Clara, com seu espírito livre, era a luz que iluminava seu caminho escuro. No entanto, no fundo de seu coração, Ana sentia um impulso conflitante. Era como se uma voz sussurrasse a ela que aquele momento de alegria não poderia durar. E se isso acabar? E se a dor voltar? O medo do futuro parecia ameaçar arruinar a beleza daquele instante. A insegurança dançava nas sombras de sua mente, como um lobo prestes a atacar. Mas mesmo diante dessas incertezas, Ana decidiu se permitir sentir. A cada corrida através da chuva havia uma libertação. Estava se despindo da armadura que havia construído ao redor de seu coração. Aquela tarde, de risos e gotas d'água, foi como uma releitura do que poderia ser. Um passo em direção a um novo amanhecer. A lamparina começava a brilhar intensamente em sua mente, não mais apagada, mas vibrante com vida. Quando a chuva começou a abrandar e os risos se dissiparam, Ana olhou para Clara, que agora estava ofegante, mas radiando ainda mais alegria. "Foi divertido", exclamou a menina, os olhos cintilando de vivacidade. Enquanto isso, a dor que Ana carregava parecia mais leve. Um fardo que, ainda presente, estava sendo transformado lentamente pela luz daquelas emoções recuperadas. A conexão entre elas havia se aprofundado em um instante. Cada sorriso, cada risada, cada olhar compartilhado era um passo em direção à cura. Mas, sentindo o peso da sua história, Ana sabia que a jornada estava apenas começando. O que ocorreria quando aquela tarde mágica terminasse? E se o frio da solidão fosse mais forte novamente? Clara percebeu a mudança no semblante de Ana e, em um ato de compreensão intuitiva, segurou sua mão com ternura. "Você é importante, sabia? Todos nós sentimos saudade de algo, mas sempre podemos encontrar algo novo para amar", disse a menina, como se tivessem se conhecido por toda uma eternidade. A sinceridade nas palavras de Clara fez Ana sentir um estremecimento interno. Como algo tão pequeno poderia ter tanto poder? A lamparina em sua mente tornou-se um símbolo não só de luz apagada, mas de possibilidades. E assim, naquele dia, Ana percebeu que poderia construir novas memórias, apesar da dor que a acompanhava. Com o coração um pouco mais leve, mas não aliviado, Ana viu um arco-íris surgir sobre a vila. A paleta de cores brilhantes se misturava ao cinza do céu, tão contrastante quanto a luz e a escuridão. Era um sinal. E se os arco-íris podem aparecer após a tempestade? Talvez a luz da lamparina possa renascer também, pensou ela. E assim, quando Ana virou-se para olhar a praça novamente, não estava apenas observando, estava lembrando que a vida continua, mesmo em meio ao caos. O ditado de crianças a rodeando era como a canção da esperança que, lentamente, começava a ocupar o espaço que a solitude havia preenchido por tanto tempo. A chuva parou de cair,
Mas Ana não se sentia mais sozinha. O que seria da sua história agora? E se, a cada dia, aquela lamparina interna pudesse brilhar um pouco mais? Com esses pensamentos ecoando em sua mente, a luz da possibilidade começava a iluminar o caminho à frente. Uma trilha ainda não percorrida, mas que ardentemente chamava por ela. A luz do arco-íris ainda dançava sobre Ana quando ela acordou na manhã seguinte, mas uma nuvem de dúvida lhe envolveu o coração. As promessas de um novo começo ecoavam em sua mente como um sonho que tenta escapar na luz do dia. Apesar da alegria efêmera que Clara trouxera, a sombra de sua solidão permanecia, e a ideia de abrir seu coração para novas experiências parecia aterrorizante. A vida na vila retornou ao ritmo habitual. Os homens se reuniam na praça, as mulheres saíam aos mercados e as crianças brincavam despreocupadas nas ruas. Contudo, Ana se sentia ainda mais distante. Em meio a risos e conversas, a dor de sua perda pesava como uma âncora, impedindo seu coração de se elevar. Naquela tarde, a lamparina que simbolizava sua esperança agora apagava chamas de dúvida. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e Ana decidiu caminhar até a pequena ladeira que levava a um mirante, onde costumava passar horas em silêncio, refletindo sobre sua vida. Ao chegar ao topo, ela avistou o vale verdejante, mas em vez de ver beleza, os pensamentos sombrios começaram a girar em sua mente. O que aconteceria se Clara, assim como outros em sua vida, apenas se tornasse uma lembrança? A possibilidade de perder mais uma vez era insuportável. Nesse momento, seu rosto se contraiu ao ver Tiago, um antigo amigo da vila, que por muito tempo fora o seu apoiador. Ele estava com um grupo de amigos, e Ana notou as risadas e o desprezo em seus olhares enquanto cochichavam sobre ela. Fragilizada e sem coragem, ela se afastou, sua sombra se fundindo à solidão daquela ladeira. Mas Tiago a avistou e, com um gesto de preocupação, se aproximou. — Ana, você tá bem? Sua voz tirou-a de seu torpor, e, num impulso, Ana tentou evitar o contato, temendo que suas dores fossem reveladas. — Estou bem, ela mentiu, mas a dor em seus olhos dizia o contrário. Tiago viu além de suas palavras e insistiu. — Ana, você não precisa carregar tudo sozinha. Às vezes é preciso pedir ajuda. Ana se sentiu dividida. O desejo de se abrir e confiar em Tiago travava uma batalha com o medo de ser julgada. O que ele diria se soubesse da profundidade de sua dor? — Você não entende, respondeu, a brisa fazendo seu cabelo voar. Meus demônios são meus, não posso compartilhá-los. — Mas se não compartilhar, como poderá curar? Tiago pediu, a sinceridade expondo uma fragilidade que ela nunca tinha percebido nele. A chuva começou a cair mais intensamente, fazendo o chão se tornar um espelho da tempestade interna. A lamparina que iluminava suas esperanças tremulou com a força da dúvida. O que antes parecia um caminho fácil, agora parecia uma montanha interminável. A ideia de recomeçar, de se abrir para novas conexões, gerava uma resistência que parecia intransponível. De repente, um trovão cortou o céu, e Ana se deu conta de que o que antes pareciam apenas nuvens escuras, agora estavam a ameaçar a paz que tentava construir. A raiva surgiu, não apenas contra Tiago, mas contra si mesma, por não ter a força para se permitir ser vulnerável, por desistir antes mesmo de tentar. Ela se virou e começou a descer a ladeira, o coração acelerado. As palavras de Tiago ressoaram em sua mente, mas a solidão a acompanhava como uma sombra. O momento de possibilidade escorreu pelas suas mãos como areia, e o medo de não conseguir mudar se solidificou como ferro. Enquanto isso, Clara, que apenas observava à distância, entendeu que a jornada de Ana ainda estava longe de terminar. O brilho em seus olhos, antes tão esperançoso, agora estava encoberto por nuvens de insegurança. Clara sabia que o caminho à frente exigiria mais do que coragem, exigiria um salto de fé. No entanto, naquele instante, Ana sentia-se perdida. A chuva caía mais forte e as águas ao seu redor pareciam querer levá-la novamente. O que estou fazendo? Quem sou eu para esperar uma mudança em mim? As perguntas a atormentavam e a lamparina interna parecia se extinguir.
Mas muito antes que o último resquício de luz se apagasse, um pensamento atravessou sua mente. Talvez, só talvez, ela ainda pudesse encontrar uma nova luz. Não importava quão fraca fosse. Uma centelha no meio da tempestade. E quando a chuva cessasse, que escolha ela faria? A chuva torrencial tornou-se a trilha sonora de um espírito em frangalhos. Cada gota que caía oprimia mais o coração de Ana, como se 1000 mãos invisíveis a empurrassem cada vez mais fundo na escuridão. Ela se afastou da estrada, de olhos fechados, tentando afogar o turbilhão de emoções que a invadia. A única coisa que restava naquele momento era a frieza da solitude. Uma solidão que clamava por calor, mas se via cercada por paredes invisíveis. Em casa, Tiago, após a saída de Ana, ficou imóvel. A lamparina que um dia iluminou seus sonhos, agora tremia, como se compartilhasse sua insegurança. Ele se culpava, perguntando-se se havia pressionado demais, se havia forçado uma abertura que Ana não estava pronta para receber. O eco de suas palavras ainda ressoava em sua mente. A dor só cura quando compartilhada. Mas como ele poderia ajudar alguém que estava tão longe e tão próxima ao mesmo tempo? As primeiras sombras da noite começaram a envolver a cidade, mas por dentro. Ana se sentia mais desprotegida do que nunca. A ideia de recomeçar não parecia mais um impulso. Era uma barreira imensa, maciça, que ela não sabia como escalar. No fundo, ela compreendia que o que mais temia não era a vulnerabilidade em si, mas a possibilidade de se decepcionar novamente. Quem disse que eu sou digna de felicidade? Eu não mereço esse tipo de luz. Ela murmurou em voz baixa, enquanto sua sombra se alongava pela parede da sala. Ana pegou uma caixa que estava guardada sobre a mesa, um relicário de memórias que ela insistira em manter, como um farol de uma vida que existira antes da dor. Dentro havia fotos dela ainda criança, rindo sem preocupações, com pessoas que não estavam mais presentes. A lembrança da felicidade perdida era um punhal no peito, e após algumas tensas respirações, ela decidiu abrir o coração daquelas lembranças. Cada imagem representava um pedaço de sua essência, agora fragmentada. Realmente, o que restara do que antes era um sonho? As lágrimas se misturaram ao álcool que ela decidira beber como anestésico temporal. Retirou uma foto em particular, onde estava ao lado de sua avó, uma mulher cheia de fé e luz, que frequentemente dizia que as estrelas mais brilhantes nascem das maiores adversidades. Então, quem eu sou? Ana pensou, jogando a foto na caixa novamente. Apenas uma sombra imitando luz. As horas se arrastaram enquanto ela mergulhava na escuridão, alimentando a dor sem saber como sair dessa espiral. A lamparina ao seu lado piscou mais uma vez, mas Ana nem notou. Não havia espaço para a esperança onde a escuridão se apossou. Na manhã seguinte, Clara decidiu visitar Ana, sentindo a necessidade de reacender o brilho que acreditava ainda existir. Com um vestido claro que refletia a luz do sol, ela caminhou em direção à casa de Ana, mas algo no ar a fazia hesitar. A atmosfera estava pesada, como se sombras cobrissem o céu. Ao chegar à porta, notou que estava entreaberta, convidativa, mas ao mesmo tempo intimidante. Clara respirou fundo antes de entrar, sabendo que algo não estava certo. A casa estava em silêncio, exceto pelo tilintar da lamparina, agora quase apagada, que deixava sombras mais longas do que a própria luz. Clara encontrou Ana jogada no sofá, com os olhos vermelhos, o semblante sombrio, como se tivesse sido despojada de toda vitalidade. Era uma imagem que quebrava o coração. Ana, Clara chamou suavemente, sua voz um fio de esperança atravessando a solidão da sala. Quando Ana virou o rosto, Clara viu não apenas a tristeza, mas uma resistência apática que bloqueava qualquer gesto de carinho. Eu vim te buscar.
Vamos conversar. Ana rapidamente desviou o olhar, um misto de dor e desconfiança. Por que você ainda se importa? Eu já sou uma estranha até para mim mesma, respondeu, sua voz embargada. Não, você é a minha amiga. A vida tem altos e baixos para todos. O que você está sentindo não define quem você é. Clara tomou coragem e se aproximou, segurando as mãos de Ana. Mas a conexão que havia antes começava a se apagar, como a lamparina no canto da sala. Você não entende. Você não sabe o que é ter tudo e ainda assim se sentir tão vazia por dentro. Ana disparou, a raiva disfarçando a dor. Clara sentiu o impacto da verdade como um golpe no estômago. Mas ela não desistiria. Talvez eu não entenda, mas eu estou aqui por você. Permita-se sentir. Permitir-se ser vulnerável é a única forma de cicatrizar essa ferida. Não temos que enfrentar isso sozinhas. As palavras de Clara eram cheias de sinceridade, imbuídas de uma empatia que não presumia. A imagem da lamparina lutando para se manter acesa tornou-se um símbolo forte para Ana naquele momento. As coisas estavam se tornando insuportáveis, mas havia uma escolha: permanecer na escuridão ou tentar reacender a luz, mesmo que fissurada. O embate entre a dor e a esperança tornava-se quase palpável, e por um instante, uma pequena fissura de luz penetrava a cortina de sombras. Posso não saber como lidar com isso, mas... e se eu tentar? Ana questionou, um sussurro de dúvida que dançava entre a lógica e o desejo de mudar. Clara sorriu, um sorriso terno e encorajador. Apenas tente, e se você se permitir, sei que encontrará um caminho. Mesmo nas noites mais escuras, estrelas ainda brilham, Ana. E assim, entre a sensação de afundar e a vontade de subir, Ana percebeu que, talvez, apenas talvez, havia algo mais além da escuridão, a possibilidade de um recomeço. A lamparina não estava completamente apagada, havia sobrevivido à tempestade da noite, e isso poderia ser um sinal. O sol despertou tímido no horizonte, desvelando a vila adormecida. Ana, em sua solidão, olhou pela janela. O ar ainda carregava a umidade da noite, e as gotas de orvalho refletiam a luz matinal em um espetáculo de cristais. O dia prometia ser bom, e, por um momento efímero, a lamparina em sua mente reluziu, como uma promessa de renovação. Mas, no fundo, a ansiedade se enroscava em seu peito. Segurando a lamparina, que agora parecia mais luminosa sob a luz do dia, Ana decidiu que não poderia deixar que o medo e a dúvida a impedissem de persistir. O diálogo com Clara ainda ressoava em sua mente, como um mantra suave que tentava curar feridas invisíveis. Permita-se sentir. O conselho dela reverberava em seu cerne, como um chamado à ação. Ela se vestiu lentamente, cada peça de roupa se tornando um ato simbólico de reconstrução. As cores vibrantes que antes evitara, agora irradiavam esperança. Foi nesse momento de introspecção que Ana decidiu que não ficaria mais refém de seu passado. Quebrou a rotina da letargia e decidiu ir ao mercado local, algo que não fazia há meses. Mesmo um simples passeio poderia ser o início de uma nova jornada, um sopro de vida em sua existência estagnada. Ao adentrar o mercado, a movimentação e a vida ao redor eram anestesiantes. Ana se surpreendeu com a alegria que foi capaz de sentir ao observar as crianças correndo e rindo, os vendedores gritando preços e as senhoras trocando receitas. Uma sensação de pertencimento a acolheu, como se as paredes que a rodeavam começassem a se dissolver. A lamparina dentro dela vagarosamente reacendia. Sentada em um café após suas compras, Ana observava o fluxo incessante da vida. Lembrou-se de cada momento de dor e solidão, mas, em vez de um peso, agora pareciam testemunhas de sua força. Ao seu lado, uma idosa começou uma conversa, um acaso que se transformou rapidamente em uma conexão genuína. É sempre nos dias nublados que conseguimos perceber os raios de sol. Criança, é assim que a vida funciona. A mulher disse, olhando nos olhos de Ana. A voz dela era como o calor de um abraço que se projetava nas sombras do café.
Eu não sei se consigo. O passado é uma sombra muito pesada, Ana confessou, hesitando. O passado serve para nos ensinar, mas não deve nos aprisionar. Respondeu a idosa, e Ana percebeu que as palavras continham uma verdade profunda. Ali, naquela troca simples, a lamparina em seu interior parecia brilhar com mais intensidade. A conversa se transformou em uma revelação pessoal. Ana começou a falar sobre suas inseguranças, suas lutas internas, e a idosa a escutava com uma compaixão genuína. Era como se cada palavra que Ana deixava escapar a aproximasse mais da libertação. A mulher revelou a Ana que, por muitos anos, também se sentira perdida, atolada em solidão e arrependimento. Mas decidir olhar para frente foi o que a fez recomeçar. Saindo do café, um novo sopro de fé havia invadido o coração de Ana. Já não olhava mais para o chão e a lamparina em sua mente agora resplendia com uma clareza renovada. Ela começou a imaginar reconectar-se com sua arte, algo que sempre foi um refúgio e uma forma de expressão, mas que havia deixado de lado. Os dias passaram sem que Ana notasse, envolvidos por uma nova rotina, na qual pequenos gestos de coragem tornaram-se cotidianos. Dedicava-se a pintar, cada pincelada trazendo à tona emoções que antes estavam adormecidas. A tela branca era seu novo abrigo, um campo fértil onde poderia semear as sementes do que ainda sonhava ser. Um dia, enquanto trabalhava em uma pintura, Ana ouviu um leve toque na porta. Era Clara, mais luminosa do que nunca, com um sorriso caloroso. "Oi, amiga, o que você está criando hoje?" perguntou, sentando-se ao lado de Ana, seus olhos brilhando com interesse. "Uma nova história", Ana respondeu, um brilho renovado na voz. "O passado me ensinou a olhar com mais amor para as minhas feridas." Clara observou a tela e viu ali não apenas pinceladas de tinta, mas fragmentos de alma. "Isso é lindo, Ana. Você transformou sua dor em arte." Ambas sentaram-se em silêncio por um momento, admirando as nuances e as cores que saíam do coração de Ana. A lamparina já não estava mais lutando para se manter acesa. Agora iluminava cada canto da sala. Porém, mesmo com essa nova luz, lembranças do passado tentavam se infiltrar de novo, como sombras que rondam com o cair da noite. Ela se lembrava do que havia perdido, das barreiras que ainda tinha que enfrentar. Mas, ao olhar para Clara, percebeu que não estava sozinha. O amor e a amizade podiam ser as faíscas necessárias para finalmente abrir caminho para uma verdadeira transformação. "Eu tenho medo de que tudo isso possa desmoronar a qualquer momento", Ana confessou, embora soubesse que estava sendo mais forte do que jamais foi. "Todo medo carrega dentro de si a vida. É apenas um impulso natural. Mas você está aqui, crescendo, renascendo em suas camadas", Clara respondeu, tocando a mão de Ana. Isso trouxe uma onda de calma à tempestade que ainda lutava em seu peito. E assim, enquanto o sol se punha naquela noite, refletindo seus últimos raios na lamparina que Ana mantinha acesa, uma nova etapa começava. Não havia respostas para todos os desafios que ainda viriam. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana estava disposta a enfrentá-los de frente. Porque o desejo de viver era maior que qualquer sombra que pudesse surgir. "Vou continuar tentando", Ana afirmou, sentindo que uma parte dela havia se recuperado. E com isso, o eco do símbolo, aquela lamparina doce que agora brilhava com intensidade renovada, prometia que a verdadeira luz a guiaria na jornada de autodescoberta, mesmo nas noites mais longas. A esperança estava de volta. A luz da lamparina dançava nas paredes da sala, enquanto Ana e Clara se sentavam em um silêncio confortável, absorvendo a nova energia que preenchia o ambiente. O brilho suave que emanava do pequeno lampião não era apenas uma fonte de luz, mas uma representação direta da ignição da nova vida que se havia formado em Ana. Após semanas de introspecção e reclusão, Ana sentiu que a energia da transformação impregnava cada parte de seu ser. O ciclo de dor,
Embora ainda presente, estava finalmente lhe rendendo a liberdade de sonhar. No entanto, a vida na vila ainda trazia sombras, e, com a luz, também surgiria a escuridão. Os sussurros de sua antiga dor começaram a aparecer novamente em meio aos galhos retorcidos do passado. A escola de arte onde tinha ensinado antes de seu afastamento, por exemplo, já não parecia ser um refúgio seguro. Apesar de Clara ter incentivado Ana a encontrar um novo propósito, a sombra da insegurança pairava como uma nuvem carregada. Na manhã seguinte, ao abrir a janela de seu ateliê, Ana notou que o céu estava nublado, como se refletisse seu estado interno. Lembrou-se rapidamente do que havia construído, mas a imagem de seus alunos e suas risadas pareciam agora uma espécie de miragem, distante e invisível. Aninhadas em um canto da sala, suas telas ainda despertavam em ela memórias de felicidade e dor. Mas Ana não havia se lembrado de sua verdadeira essência, a luz que ela poderia trazer aos outros. Você deve ir até lá, Ana. A escola ainda é sua casa, e suas crianças precisam de você. Clara disse enquanto se arrumava para sair para o mercado. Você não pode se isolar por causa da dor. A verdadeira mudança acontece quando você se entrega ao amor da criação. Ana ponderou sobre aquilo. Com a mão trêmula, pegou a lamparina e a acendeu novamente, sentindo seu calor inconfundível irradiar do pote de vidro. Havia uma chama nascida de sua vulnerabilidade, mas também do desejo de criar um mundo em que pudesse se sentir inteira novamente. Com um acento de coragem se formando em seu coração, decidiu que o medo não a deteria por mais tempo. Após um breve preparo, ajustando sua blusa favorita e amarrando o cabelo para trás, Ana partiu em direção à escola. Cada passo em direção àquela casa onde seus alunos riam, brincavam e criavam, chamava uma nova onda de ansiedade, mas também uma adrenalina que lhe enchia o peito. Ao chegar à porta da escola, parou por um instante, observando a ausência de movimento. Um sonho mestiço de dor e esperança cruzou sua mente. Ao empurrar devagar a porta de madeira, a brisa suave da manhã entrou, trazendo um aroma familiar de tinta e papel, como uma lembrança antiga de um lar que ela escolhera deixar. No pátio, 2 alunos, João e Lara, estavam brincando com um balão. Ao ver Ana, eles pararam e a olharam com os olhos arregalados. Havia em seus olhares uma curiosidade e um amor genuíno que a envolveram em um abraço invisível. O clima tenso da dúvida começou a se dissipar rapidamente. "Professora Ana!" João exclamou, correndo em sua direção. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Seu coração começou a pulsar com força. "Oi, João. O que você está fazendo aqui?" "Estávamos esperando você. Sabíamos que você voltaria." Lara respondeu, seu sorriso iluminando o rosto. Ana sentiu uma corrosiva mistura de emoção e gratidão. Esses pequenos seres a reconheceram mesmo após sua ausência. Era uma aceitação sem explicações. Uma maneira pura e ingênua de amar. Essa acolhida colocava um novo propósito dentro dela, ativando sua coragem. "Vamos preparar uma nova aula. O que acham de fazer arte com elementos da natureza?" Ana afirmou, numa decisão tomada em frações de segundos, mas que nunca pareceu tão certa. "Podemos explorar a beleza das cores ao nosso redor." Os olhos de Lara brilharam como estrelas em uma noite escura. "Sim, vamos! A professora Ana sempre traz as melhores ideias." No momento em que Ana liderou os alunos para o jardim, onde folhas caídas e flores silvestres aguardavam, a lamparina na sua casa parecia arder ainda mais forte, como se celebrasse a decisão dela. Esse pequeno gesto de amor e criatividade se espalhava rapidamente pelo ar como o perfume das flores. Aquilo era o que ela sempre fez, iluminar o mundo de outras pessoas por meio da arte e da expressão. E agora, enquanto as crianças reuniam galhos e pétalas coloridas, Ana não percebia que estava deixando para trás a sombra do seu passado. Ela estava renascendo em cada movimento suave de suas mãos, em cada gargalhada que ecoava ao seu redor. Exatamente quando os alunos começaram a criar seus trabalhos, um novo fluxo de lembrança veio até Ana,
levando-a a um lugar mais profundo e seguro. Ela não estava apenas ajudando, estava participando de algo maior. Ela sentia que estava fazendo parte de um milagre humano, coletivamente. A cura pela arte, pelos afetos, pelas formas de auxiliá-los a serem quem eles realmente eram. A lamparina da sua sala, uma vez em meio a medos e incertezas, agora estava ressoando em sua essência. Os ecos do passado talvez nunca desaparecessem completamente, mas, assim como a arte, Ana podia encontrar um jeito de incorporar tudo, a dor, a alegria, a vulnerabilidade, em um novo começo. E em cada pincelada, em cada lágrima de emoção que um artista traz à sua obra, Ana florescia junto a eles. Com seu coração elevado e sua alma renovada, estava decidida a ser não apenas uma professora, mas um farol de esperança. Por fim, tinha encontrado a verdadeira luz. A chuva agora se tornava um símbolo não de dor, mas de renovo. O rio da vida a guiava, e cada gota era uma nova oportunidade de criar. O verdadeiro clímax de sua jornada não estava apenas nas novas pinturas que ela ajudou a criar, mas no poder de transformação que existia dentro de si, a chama que não se apagaria. O que mais poderia vir não era uma preocupação, mas uma promessa. Ana finalmente compreendeu que através do amor e da criação, mesmo nas horas mais sombrias, sempre haverá um sopro de fé que nos impulsionará a seguir em frente. Uma brisa suave entrou pela janela da sala de aula, trazendo consigo o doce perfume das flores recém-colhidas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e rosa, assim como as paletas de cores espalhadas em sua mesa. Ana olhou ao redor e viu as crianças rindo, mergulhadas em suas criações, enquanto borrifos de tinta esvoaçavam como pássaros em liberdade. À medida que o dia se encerrava, não era apenas o sol que se despedia, mas uma parte dela também. Cada risada, cada gesto e cada novo traço na tela reforçavam a transformação que estava acontecendo dentro dela. O sorriso radiante das crianças estava mudando-a, revelando uma Ana que ela mal conhecia, uma Ana que finalmente se permitia ser vulnerável e ao mesmo tempo forte. Quando Ana organizou as obras de arte dos alunos para a exposição de arte da escola, sua mente se encheu de lembranças. A solidão e a dor que sempre foram suas companheiras eram agora apenas sombras, que não conseguiam atingir a luz que ela havia encontrado. O que antes parecia uma concha opressora, agora era uma concha de resiliência. Posar-se a ela mesma resultava em um acolhimento de todos os momentos, tanto os bons quanto os maus. Na noite da exposição, a sala estava iluminada por muitas lamparinas, cada uma representando uma história diferente. Um espaço que antes era frio e vazio, agora pulsava de vida, como um quadro cheio de cores vibrantes e formatos inusitados. A imagem símbolo da lamparina agora brilhava intensamente, simbolizando não só os sonhos de cada criança, mas também os dela. No canto da sala, um grupo de pais começou a chegar, seus rostos cheios de expectativa. Eles admiravam as criações dos filhos e, através de seus sorrisos e palavras de incentivo, Ana percebeu que tinha conseguido mais do que esperava. Criara um espaço comum de acolhimento que ia além da sua própria dor. A arte, as risadas e a criatividade se entrelaçavam, formando uma teia de amor e esperança mais poderosa do que qualquer desafio que ela pudesse enfrentar. E foi então que a visão de uma daquelas crianças chamou sua atenção. Um garoto chamado Lucas, que costumava ser tímido e reservado, estava diante de sua pintura. Ao se aproximar, Ana pôde ver a emoção brilhar em seus olhos enquanto ele falava sobre o que cada cor significava. Sua fragilidade agora estava imersa em autoconfiança. Aquela transformação era um eco do que Ana havia feito dentro de si. Ela havia ajudado a dar voz a um ser humano que antes se sentia invisível. O que mais a impressionou foi o relato de Lucas sobre como a arte o havia ajudado a enfrentar os próprios demônios. Com lágrimas nos olhos, ela abraçou o menino. Nesse momento, todo o peso da dor se dissolveu em leveza.
Ana percebeu que a cura não era uma linha reta. Era uma série de curvas, imprecisões e novos começos. Conforme a noite avançava, Ana recebeu elogios, mas não eram apenas sobre o evento. Eram sobre a transformação que ela ajudara a criar. Os pais também reconheceram que aquele espaço era um símbolo de um novo começo, não apenas para as crianças, mas para toda a comunidade. Era como se a luz da lamparina se espalhasse para cada coração presente ali, acendendo uma chama de solidariedade que todos prometiam manter viva. No final da noite, quando tudo silenciou e as luzes das lamparinas começaram a se apagar, Ana se encontrou sozinha em sua sala. Aquietou-se e não pôde deixar de se sentir grata. O caminho dela não havia sido fácil, mas ali estava a prova de que a dor pode ser transformada em beleza e resiliência. A chuva havia regado não apenas flores, mas algo ainda mais profundo, a fé do ser humano e a capacidade de renascer. Ana se despediu da sala, levando consigo o eco recente de risadas e as promessas de novos começos. Enquanto saía, o universo parecia conspirar a seu favor, e ela entendeu que os novos desafios viriam, mas armada com amor e arte, ela estava pronta para enfrentá-los. A imagem da lamparina se transformou mais uma vez, agora simbolizando uma crença renovada de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre um caminho de luz a ser encontrado. E, por fim, a chuva deixou de ser um símbolo de dor. Ela se tornou um renovo, assim como ela mesma. Ana fechou a porta com a certeza de que a verdadeira luz resplandece quando compartilhada. Ela sussurrou suavemente para si mesma: sempre há um sopro de fé que nos impulsionará a seguir em frente.